Olá, tudo bem? Quero deixar para você aí um boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Seja qual o horário aí que você está acessando esse nosso primeiro tutorial feito aqui pelo Estúdio Publicidade com mais qualidade e profissionalismo para você, tá certo? Bom, esse primeiro tutorial a gente vai mostrar aqui um pouco, né, como é que a gente monta, né, uma chamada volante, que pode ser tanto para carro de som quanto para bike de som. E eu quero aproveitar aí para mandar um abraço aí para o Júlio Propaganda, né? Um amigo nosso que tem carro de som e que tá sempre gravando aqui no Estúdio Publicidade. Então, Júlio, um abraço aí para você, tá certo? Vamos pegar aqui como exemplo, né, essa sua última gravação que foi feita aqui no Estúdio Publicidade, né? Então, deixa eu abrir aqui a pastinha onde ela tá, da Pizzaria Paraíso, né? Uma chamada aí para promover o almoço, não é isso? Grande Júlio Propaganda, né? A voz popular do Cordeiro. Já foi gravado, né? O off. Então, eu utilizo aqui, né? Eu tenho vários programas aqui. Eu tenho aqui o Vegas 4.0, tem um Sony Vegas Pro 10, né? Eu conheço pessoas que inclusive, né, mixa e produz aí nesses programas que inclusive são programas de vídeo, né? Deixa eu ver, eu tenho aqui também o Audacity, o Wavelab 6, o SoundForge 6, né? Tem o 10. Quem mais aqui? Tem o Sonar X1LE, tem o Sonar 6 e tenho também o Adobe Audition, né? 1.5, e tenho também esse FL Studio aqui 10, que tem assim umas coisinhas que nos surpreende, né? Então é o seguinte, desses programas todos, na realidade eu comecei pelo SoundForge, né? E eu gosto muito dessa versão aqui, a versão 6, né? Mas tem o 10 aqui, eu não sei em que versão se encontra aí o SoundForge, mas é uma versão bastante aprimorada. Mas para gravar, finalizar os trabalhos, para montar vinhetas, né, montar spot, chamada volante, eu prefiro o Adobe Audition, né? Porque assim, depois do SoundForge, ele foi o primeiro programa a ser apresentado para mim e eu achei muito interessante, gostei muito dele, porque é um programa multipistas, né? O SoundForge, ele não é multipista, né? Você tem que ficar trabalhando numa única pista e eu achei bastante complicado para você ter que moldar, regular volume, né? Colocar efeito, achei bastante complexo, né? Já o Adobe Audition, por ele ser um programa multipista, né, ele te facilita, né? Você tem um controle de cada pista, de cada efeito, de trilha, tudo isso com você colocando volume independente, né? Colocando efeito independente, tá certo? Então, deixa eu mostrar aqui para você. Então, o Júlio Propaganda, né? Ele já colocou o off da Pizzaria Paraíso, né? Na verdade é Pizzaria Paraíso, nós colocamos aqui Pizzaria Almoço Paraíso, para identificar que é uma promoção para dar uma chamada legal, né, lá na pizzaria para o almoço, tá certo? Então eu faço aqui da seguinte forma, né? Abro o programa. Tudo de bom para você na rua Doutor Aqui, Miguel né? Vieira Ferreira, próximo. Aqui do início de Pizzaria novo. Paraíso, com tudo de bom para você na rua Doutor Miguel Vieira Ferreira, próximo ao Colégio Nova Geração 2000. Tá aí então, né? Então ele já colocou o off. Você nota que o áudio aqui ele já está processado, né?
Você ouve aí um reverb. Pizzaria Paraíso, com tudo de bom pra você. Tá certo? Deu pra sentir aí o reverb, né? Eu utilizo o reverb porque ele dá um brilho, né? Ele dá um brilho na voz, ele abre mais a voz. Utilizo o reverb praticamente em todas as gravações, né? Principalmente na minha locução também eu coloco o reverb, né? Então, um reverb que eu utilizo aqui, né? Deixa eu mostrar aqui para você. Aqui é onde ficam os efeitos, tá certo? O reverb que eu utilizo, ou seja, é melhor vir aqui, né? Existem aqui duas opções, né? Duas opções para você trabalhar aqui os efeitos e plugins no programa aqui Adobe Audition, tá certo? Que em outros tutoriais, com certeza, eu vou estar explicando melhor aqui para você a utilização. Então, assim, só para mostrar a você, o reverb aqui que eu utilizo é um reverb da Timeworks, tá certo? Eu tenho aqui também esse delay que é muito interessante. E o reverb é esse aqui, ó. Inclusive já tem dois presets aqui que eu já salvei, né? Eu tenho aqui o Master Edivaldo Silva e tenho aqui o reverb que eu utilizo aí para o Júlio Propaganda, porque assim ele gosta mais dessa forma, né? É um pouquinho mais acrescentado aqui o reverb na voz dele. Então esse reverb aqui da Timeworks, né? Eu sei que tem outros, eu tenho aqui um monte de outros reverbs, né? Mas assim eu gostei muito desse e utilizo bastante. Outra coisa aqui que você já sente, né? Bom pra você, na rua Dr. Miguel Vieira Ferreira. No off do Júlio, né? Venha é saborear. Que já tem uma equalização, né? Uma equalização. E essa é a equalização que eu utilizo. Já é aqui do VST da Wave. Aliás, eu utilizo aqui esse equalizador de 10 bandas, que é um equalizador o Q10 estéreo. Eu tenho aqui também dois presets já salvo, né? Então aí o que é que eu faço? A nível de médio e também de frequências agudas, né? Eu aplico esse preset aqui, ó, tá certo? Esse desenhozinho aqui, você querendo aí pode até copiar aí para você, né? Fazer teste para ver se você e ver se você gosta, né? Então legal. Então eu já coloquei aí o reverb, né? E apliquei já a equalização, né? Frequência aqui um pouquinho mais de médio para abrir mais a locução, né? E o agudo e a frequência agudos aqui, tá certo? Aqui nas frequências de graves eu deixo em flat, né? Porque a voz dele aqui já tem um grave muito legal, né? Venha saborear delicioso almoço caseiro à vontade sem balança. Olha aí, né? Então o grave já está numa frequência muito boa. E você de repente aí pode perguntar, não, qual foi o microfone utilizado aí nesse off, né? Bom, aqui no meu estúdio eu tenho três microfones, né? Eu tenho MXL 990 da Marshall, né? Tenho também um C03 da Samsung e tenho o B1 da Behringer, né? Então aqui testando na voz do Júlio, né? Porque também tem esse lance aí, né? Nem todo microfone, pelo menos assim, é o que eu sinto aqui no estúdio, né? Nem todos os microfones ele cai no padrão legal assim da sua voz, né? Então, por exemplo, eu já gravei com o B1, já gravei com o Samsung C03, né? Por último, adquiri esse MXL 990 e atualmente todos os meus offs, todas as minhas gravações na minha voz, eu utilizo esse microfone. Em relação à voz do Júlio Propaganda, né? A voz dele ficou bem melhor nesse microfone B1 da Behringer.
tá certo? Então aí só como informação foi gravado o off, né, do Júlio Propaganda da Pizzaria Paraíso, tá certo? Então aí só mais um pouquinho pra gente ouvir, ó. Sexta-feira, das 11 às 15 horas, por um excelente preço, R$ 9,90, com 2 opções de carnes e muito mais. Certo. Aí, basicamente, o off, né, o tratamento que eu dou aqui, basicamente ele já está feito, né? Quando eu aplico o Q10 da Wave, né, eu utilizo um outro programa para dar assim vamos dizer assim, para dar uma compressão, né, para dar uma compressão nas frequências de agudos, médios e graves, tá certo? É um plugin que eu acho excelente e que está, né, nesse programa aqui, ó, o FL Studio, que é um programa bastante complexo, na verdade, né? Você tem que dominar bem o inglês para ter um entendimento profundo dele, tá certo? Mas que é um programa assim que tem uma gama de plugins que realmente são fantásticos e que você pode aplicar, né, como efeito, como masterização, tá certo? Aí nos seus trabalhos, no seu spot. Depois que eu passo o equalizador da Wave, o Q10, tá certo? Que é esse plugin aqui, ó, que é o Fruit Multiband compressor, tá certo? Então ele tem aqui, ó, já uns presets, né? Uns presets que você pode utilizar, ó. Tem só compressão, tá entendendo? Tem vários presets aqui para compressão, para utilização de compressor, tá? Tem esse master aqui, o master 2.4 dB, que é o que eu utilizo, né? Fora isso, ele tem vários outros aqui que você pode testar e pode chegar aí numa definição muito boa. O off já coloquei o reverb, já coloquei o equalizador Q10. Então depois aqui, para dar uma finalizada legal, eu utilizo esse preset que é o Master 2.4 dB, tá certo? Onde ele vai dar aqui uma finalizada. E se você observar, olha só, ele tem as 3 bandas de frequência, né? Aqui está o controle de frequência para graves, né? Você pode tanto aumentar, né, aqui a nível de ganho, como tirar, tá certo? Você tem aqui um compressor com 3 bandas aqui. O que é que eu faço, né? Eu aplico um rádio, tá certo? Tanto nas frequências graves, também nas frequências de médio e na frequência aqui de agudos, tá certo? De agudos aqui eu dou uma espremida bem legal, né? Mais que os outros, tá certo? Para deixar o agudo mais suave, para não deixar estourando tanto, tá certo? Então, a nível de equalização, eu utilizo esse plugin aqui do FL10, que é muito bom, super interessante, e ainda utilizo o outro plugin aqui, que já vem encorpado, ou seja, né, assim que você abre o programa, ele já vem de cara, que é esse limiter master, né, onde ele vai dar um ganho melhor para a qualidade do off, tá certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer aqui o off pra gente aqui ver na prática, né, ele trabalhando, tá certo? Então eu já trago logo para cima dele, né? O programa está aberto, trago logo para cima dele, ele vai abrir na boa, né? Coloco aqui para tocar, ó. Paraíso, com tudo de bom pra você, na rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, próximo ao Colégio Nova Geração. Olha só, se eu desativar isso aqui, né? O processamento desse compressor master, ele sai completamente, ó lá. Paraíso, com tudo de bom pra você, na rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, próximo ao Colégio Nova Geração 2000, delivery 322727. Percebeu aí, né? E você observa que ele deu um ganho
dei um ganho no Master, né? Justamente com esse limite aqui, ó. Esse limite Master. Olha lá ele também trabalhando, ó. Pizzaria Paraíso, com tudo de bom pra você, na rua Doutor Miguel Vieira Ferreira, próximo ao... Se eu desativá-lo aqui, não é? Se eu desativá-lo aqui, o que é que acontece? Olha, ele vai ficar em pause, né? Olha lá. O volume Master dá uma descida. Agora eu seleciono ele, tá certo? E ele Paraíso, com tudo de bom pra você. vai dar um ganho legal. Aqui você vai ter vários controles aqui, né? Você vai ter ganho, tá certo? Você vai ter ataque, mais ganho aqui. Enfim, né? Eu não vou me deter muito aqui, porque senão é interessante, né? De repente você também descobrir. Eu me limito aqui porque só esses presets aqui já satisfaz aqui no produto final, tá certo? E você observa, né, que ele tem um papel aqui de limite, né? E você também querendo optar por um compressor, ele vai abrir aqui, ó, na manha, tá certo? Deixa eu ver aqui ele trabalhando. Olha lá. Com tudo de bom pra você, na rua Doutor Miguel Vieira. Certo? Só que não é o compressor aqui que eu quero, né? É o limite. Então eu tenho que deixar aqui selecionado para poder salvar aqui o projeto. Tá legal? E aí, salvar o projeto aqui é muito fácil, né? Eu salvo meus projetos aqui em Wave, né? Porque se tem aí um ganho de qualidade do início da gravação até o final, né? O MP3, se você parar assim para fazer uma análise, né? Quando você salva, você perde um pouco de qualidade. Eu, pelo menos, observo isso. Então, bom, feito isso aqui, né? Eu salvo, como eu mostrei aqui para vocês, beleza? Ele vai salvar lá numa pasta, ó lá. Coloco aqui, exportar, Waves Feeling. Aqui, ó, você vai selecionar que pasta, né? Você quer salvar. Eu salvo aqui em produção, tá certo? Ele já tá salvo aqui, ó. FL, tá certo? Que é o projeto final. Daqui, então, a gente vai levar para montar a chamada volante, tá certo? Então, é feito dessa forma. Vou fechar aqui, fechar o programa. Foi só um demonstrativo aí para vocês. Você nota aí, né, o gráfico. Tá certo? Você nota o gráfico aqui como deu uma levantada, né? Deu uma levantada aí legal. Eu agora passo para multipista, né? Para multipista do Adobe Audition, tá certo? Multipista por quê? Porque esse programa, olha só, essa versão aqui, ela vem com 128 track, tá certo? Isso significa que você tem 128 canais, né? Então, assim, para montar spot, para montar vinhetas, até mesmo para você gravar aqui uma orquestra, você tem condições, né? Basta você ter uma placa de áudio aí que suporte aí todos esses canais, e aí você vai mandar ver aí na produção, com certeza, tá certo? Então, bom, abri aqui multipista. Eu sempre venho aqui para o primeiro canal, tá certo? Salvo, deixo o primeiro canal com o off. E daqui eu vou fazer o quê? Daqui eu vou para as minhas trilhas, tá certo? Eu tenho um pacote aqui de trilhas, nossa, não é me gabando não, mas olha, assim, de trilhas, né? Trilhas e... Deixa eu puxar logo essa trilha aqui, porque ela vai ser escolhida, né? Deixa eu colocar ela aqui. Tá entendendo? Então, assim, de trilhas para produção, né? Infelizmente, eu não tenho mais o nome, rapaz, da pessoa com quem
eu adquiri essas trilhas, né? Foi um pacote aí de 10 DVDs, cada DVD aí com 4 gigas. Eu acredito que muita gente aí no ramo tenha, né, esse pacote de DVDs, né? É da Imagion, tá certo? Então assim, olha, excelente esse pacote. Você encontra aqui produção, velho, para vinhetas, né? Efeitos para telefone. Você encontra aí trilhas, cada uma melhor do que a outra. Tem tanta coisa aqui que eu acho que já faz um ano que eu tenho esse pacote. E acredite, tem coisas aqui que eu ainda estou descobrindo, tá certo? Então vamos lá. Bom, a trilha escolhida vai ser essa daqui. Vamos botar uma trilha aqui, né? Uma trilha para cima. Então essa trilha aqui, então como é que a gente monta, né? Esse primeiro tutorial, né, ele tá assim mais simples, mas tem momentos aqui que a gente tá montando vinhetas, né? Tá montando chamadas com mais efeitos e etc tal. Eu já tinha pensado em fazer realmente tutorial, né? Mostrando aqui como a gente vai trabalhando, porque eu acredito, né, que a gente vai aprendendo um com o outro, né? Afinal de contas, aí o YouTube tá cheio de vídeos, aulas, cheio de tutoriais. Eu sou aqui de Recife, Pernambuco, e o que é que acontece? Aqui existe uma carência muito grande de cursos nessa área, né? Existe uma carência muito grande. Já de São Paulo, Rio de Janeiro, existe bastante workshop para esse tipo de trabalho, né? Em matéria de locução, em matéria de masterização, finalização de vários trabalhos, enfim. Inclusive tem pessoas aí, né, que montam cursos, vendem DVDs, né? Mas eu acredito que no YouTube aqui você tem muitas pessoas que, de repente, sem compromisso de dar aula, ou sem compromisso, ou apenas com o compromisso de mostrar o seu trabalho, e que a gente termina aprendendo com eles, né? Então é aqui o nosso caso de estar fazendo esse tutorial aqui no YouTube, tá certo? Então, em outras oportunidades, a gente vai trazer aqui outros tutoriais, né, para que a gente possa trocar ideia, tá certo? Então, bem, tá aqui já a locução de Júlio, propaganda, né? Já tá aqui o off, tá a trilha, né? Esse tutorial é para mostrar realmente aqui o funcionamento. Então você observa o seguinte, né? O Adobe Audition, né? Ele são vários canais, né? E o interessante é que você tem os canais independentes com volume, ó, tá certo? Você tem aqui, ó, volumes independentes. Então, cada trilha dessa, ou seja, cada canal, né, você vai ter o controle delas, tá certo? Você vai poder, por exemplo, se eu quero colocar equalizador só no track 1, tá certo? Tem a possibilidade disso, né? Se eu quero colocar um FX, ou seja, um plugin só no track 1 ou no track 2, eu vou poder fazer isso. Então você vai ter o controle total, tá? Ainda, fora isso, o que é que acontece? Você tem esse gráfico aqui, né? Você tem esse gráfico aqui que ele te dá um controle de volume na própria trilha, né? E aqui um pan, tá certo? Então o que é que eu faço aqui? Eu vou querer a trilha entrando aqui, ó. Até aqui, tá certo? Pizzaria Paraíso. Até aqui, ó. Bom, a partir daqui eu quero ter o controle aqui do volume, tá certo? Então o que é que eu vou fazer? Eu não posso vir para cá, ó.
Se eu mexer aqui para baixo ou para cima, eu vou estar aumentando, alterando o volume da trilha toda, tá certo? Então não vai adiantar, por exemplo, eu deixar o volume aqui em cima, né? E vir aqui para baixo. Então o que é que acontece? Se eu regulo aqui esse volume para baixo, eu vou estar baixando toda a trilha, tá certo? E aqui no zero, no 0 dB aqui, como ele tá, nem para mais e nem para menos, então eu tenho o volume da forma masterizada como foi feito a trilha, tá certo? Pizzaria. E aqui me dá o quê? A condição de eu ter o controle só do volume dela aqui, ó. Tá certo? Só do controle do volume dela aqui, ó. Tá certo? Deixando o volume de início master, né? O volume dela de início da masterização. Então o que é que acontece? Eu vou querer só isso aqui. Pizzaria Paraíso, com tudo de bom pra você, na rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, próximo ao Colégio Nova Geração 2000. Delivery 3227-2760. Aqui eu vou querer o quê? Eu vou querer levantar um pouquinho o som, tá certo? Vou querer levantar um pouco mais essa trilha aqui, né? Vou dar um espaçozinho aqui para ele finalizar. Mas então eu vou levantar aqui essa trilha. Deixa eu ver o que. 5 segundos. Tá certo? 5 segundos. Aí, beleza. Onde é que eu tenho essa informação? O programa me dá toda a informação aqui de tempo, ó. Tá certo? Aqui, ó. 5 segundos aqui é o selecionado. Tá bom? Trago aqui a parte que finaliza. Deixa eu ver aqui para ficar no padrão. 32 aqui de volume, ó, 32,5%, tá certo? Eu tenho que deixar aqui também 32,5%. 32,5%. Isso. Tá? E aqui, muito bem. Pizzaria Paraíso, com tudo de bom pra você, na rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, próximo ao Colégio Nova Geração 2000. Delivery 3227-2765 ou 3446-2839. O que é que eu posso fazer? Eu quero aqui levantar mais um pouco a voz, né? A voz do Júlio, tá certo? Então, o que é que acontece? Eu vou deixar aqui em 2 dBs mais, né? Aqui, ó. Pizzaria Paraíso, com tudo de bom pra você, na rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, próximo ao Colégio Nova Geração 2000. Delivery 3227-2765 ou 3446-2839. Venha saborear delicioso almoço caseiro à vontade sem balança, de segunda a sexta-feira. Vou deixar em 1. Ficou um pouquinho alto aqui. Pizzaria Paraíso, com tudo de bom pra você, na rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, próximo ao Colégio Nova Geração 2000. Delivery 3227-2765 ou 3446-2839. Tá certo? Uma das coisas que eu faço é não deixar aqui, até porque aqui quando ele estoura aqui, ó, quando ele estoura aqui no final, tá certo? Tem como depois você dar uma regulada legal, né? Um normalize aí, tá certo? Mas eu procuro fazer o seguinte, não deixar muito estourando aqui no seu volume próprio, porque depois que eu ajusto, que eu sinto que o volume da locução tá legal, com o volume da trilha, tá certo? Quando eu vou fechar o projeto definitivamente, então aqui eu dou uma levantada no master, né? Ou seja, para levantar
para levantar a trilha e levantar também a locução, tá bom? Então aqui em 1 dB a mais aqui na locução do Júlio, né? Tá perfeito, tá certo? Porque depois eu vou colocar mais 1.5 aí no master, tá? Então aqui tá beleza, a finalização aqui, ó. 839. Tá certo? Finalização aqui, tá? Eu posso puxar um pouquinho mais pra cá, pra ele dar uma quedinha mais legal. 2839. Venha sabor. Tá certo? Aqui eu já senti que eu posso aqui estourando mais aqui e posso deixar um fadezinho aqui mais no final. Olha lá. Venha saborear delicioso almoço. Tá certo? 39. Venha saborear delicioso almoço caseiro à vontade sem balança de segunda. Perfeito, né? No final, olha só. No final eu gosto de... Eu não gosto... tem algumas pessoas que botam um efeito de virada no final, etc tal. Bom, algumas... para algumas pessoas fica interessante e para outras não. Geralmente eu não faço isso. Por quê? Porque quando eu finalizo aqui, por exemplo, essa chamada volante, né? Geralmente o camarada vai utilizar um CD. Um CD não toca CD, né? Já tem gente aí já utilizando o pendrive, mas a maioria do pessoal aqui que roda com bike de som ou com o carro de som utiliza sempre aí o toca CD. E quando eu gravo o CD, né, eu gravo ele todo junto, ou seja, sem intervalo. Como é que é isso? Isso vai facilitar quando o spot termina, né? Quando a chamada termina. Ela terminou, tá certo? Automaticamente vai voltar para o início. Então eu não vou deixar aqui, por exemplo, mais música, senão vai ocasionar de quando ele voltar, encontrar mais música aqui. Então o que é que eu faço? Eu geralmente, né, finalizo aqui juntinho com o off, né, com a locução. Deixa eu ver aqui, ó. 2765. Pronto. Beleza? Então eu faço o quê? Eu faço isso aqui assim, ó. Dou um corte. Tá certo? Posso descartar isso aqui. Aqui, assim, né? Eu dou um fadezinho. Tá legal? Ou 3227-2765. Ok, então. 65, né? Ele terminou lá com o telefone. Então, como é que eu vou finalizar isso aqui? Finalizar o projeto, tá montado. Lembrando mais a você, tá? Que olha só. Vamos dizer que de repente você tá montando aí um spot, tá montando aí uma chamada e que precisa utilizar vários efeitos, né? É como eu tô dizendo, nos próximos tutoriais aqui, nos trabalhos que a gente for desenvolvendo, a gente vai fazer, né, um videozinho e mostrando aí a utilização das outras tracks aqui do programa Adobe Audition, né? Então aí, vamos dizer que de repente tivesse uma outra trilha ou tivesse um efeito aqui, né? Então o que é que vai acontecendo? Você vai utilizando, ó. Vai utilizando track por track, tá certo? Por isso que eu acho que, assim, pelo menos na minha opinião e para os meus trabalhos aqui no estúdio Publicidade, esse programa Adobe Audition, né, facilita barbaridade aqui, principalmente na agilidade, assim, de você produzir, né, com mais eficiência os seus trabalhos, tá certo? Então, muito bem. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou dar uma levantada aqui para 2 dBs, tá certo? E vou fechar o projeto, ó. Fechar o projeto aqui, muito fácil, né? Eu seleciono, tá certo? Seleciono ele aqui, ó. Tá.
e venho aqui para Edit, tá? Mix Down to Feeling, aqui é All Audio Clips, tá certo? E ele vai vir aqui, ó, e você presta bem atenção, né? Que ele, quando a gente tá aqui na multipista, né? Ele tá gravando aqui, ó, em 32 bits, né? Ele mixa em 32 bits. E quando eu venho aqui para finalizar, ele finaliza em 16 bits estéreo, tá certo? Então ele dá uma qualidade, né? Ou em 32 bits lá, ele você sente a gravação com um brilhozinho mais legal, tá certo? Aqui ele compacta, deixa o som mais encorpado, tá? Então aqui, para fechar o projeto, então o que é que eu faço? A gente observa aqui que esse gráfico, né? Ele passa aqui dos 3 dBs e etc tal. Então, para eu deixar o áudio e a gravação num padrão, tá? Eu faço aqui, eu dou uma normalizada, né? Eu dou uma normalizada aqui e normalizo ele em 3 dBs, tá certo? Com essa configuração aqui que eu já tenho, né? Que é em 87%, tá certo? Então eu dou aqui um OK e olha lá, os gráficos que ultrapassavam, né? Vem aqui para essa normalização e você passa a ter um volume, né? E um master equilibrado, tá certo? Pizzaria Paraíso, com tudo de bom pra você, na rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, próximo ao Colégio Nova Geração 2000. Delivery 3227-2765 ou 3446-2839. Venha saborear delicioso almoço caseiro à vontade sem balança, de segunda a sexta-feira, das 11 às 15 horas, por um excelente preço. Muito bem, eu senti aqui, né, que a trilha ela ficou um pouquinho acima do normal, 28,39. Dá para sentir um pouquinho. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso voltar aqui de novo, ó. Tá certo? Track 2. Vou dar uma descida aqui, tá certo? Para 1.1. Aí volto aqui, dou outra editada. Certo? Dou outra normalizada aqui, porque já é outro projeto, né? Então, deixa eu ver aqui. 8,39. Venha saborear. Só mais uma analisada aqui no gráfico. Eu volto aqui, ó. Tô notando que tá mais em cima. Deixa eu voltar aqui. Vou deixar em 2 menos dB. Outra editada, salvar um outro projeto. Lembrando que toda vez que você faz uma modificação, né? De repente quando você vem aqui para finalizar e você nota que ou a locução ficou baixa ou muito alta, ou então a trilha, o efeito tal não ficou do seu jeito, você volta, né? Faz a sua modificação na track que está precisando e depois você tem que salvar de novo o projeto, né? Então, se você observa aqui, ó, o projeto já foi salvo 3 vezes, né? Mas a que vai ser salva definitivamente é a última que você modificou. E no caso eu acredito que essa aqui agora ficou legal. Deixa eu ver aqui. Normalizar, botar aqui no volume, ok. 8,39. Venha saborear. Muito bem. Bom, perfeito aqui, né? Prontinho aqui já a trilha. Ou seja, pronto aqui já o spot para a chamada volante, né, que vai ser utilizado aí no carro de som do nosso amigo Júlio Propaganda, a voz popular do bairro do Cordeiro. Grande Júlio,
Abraço aí pra você, viu, meu velho? Bom ter você aqui prestigiando o Estúdio Publicidade. Seja cada vez muito bem-vindo aqui, tá bom? Para gravar os seus offs e produzir aqui as suas propagandas, tá ok? Então, muito bem. Tá aí pronto, finalizado, né? Aqui já no final, com tudo normalizado, com o volume colocado aí do seu gosto, né? Você fecha, você pede para fechar, ele vai pedir aqui, ó, para salvar, tá certo, o projeto. Você vem aqui em ES, ele vai abrir essa caixa aqui, ó, tá certo? Você pode escolher aqui para onde mandar aí o seu projeto e nomear aí como você quiser, né? No caso aqui, ó, já tá na pasta do Júlio Propaganda. Deixa eu ver aqui se ela já foi salva, né? Aqui, ó, Pizzaria Paraíso, né? Já foi salva aqui. Exatamente, já foi salva, tá certo? E aí você dá o clique e fica tudo certinho, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado aí. No mais, estamos aqui para trocar ideias e logo eu volto aqui no YouTube trazendo mais um tutorial aqui dos nossos trabalhos feitos aqui no Estúdio Publicidade, tá bom? Qualquer coisa, você pode nos contactar aí na descrição do vídeo, né? Temos aí o nosso e-mail e também aí os nossos telefones, tá bom? Fique à vontade, estamos aqui sempre no Estúdio Publicidade com qualidade e profissionalismo para você. Valeu, até mais.